Bom dia, alunos. Vamos fazer o retap da A2 CAN-UNI. A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas utilizando como critérios de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Use e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente a classificação de Woolsey data de 1977 e divide os seres vivos em 3 domínios: árqueas, bactérias e eucária. A classificação de Whittaker divide os domínios em 5 reinos: Monera, protista, fungi, plantas e animais, e é de 1969. Então, a classificação mais recente se baseia em parentesco evolutivo e então afirma que o grupo Monera não era um grupo coeso deste ponto de vista. Portanto, a resposta é a letra C. Parentesco evolutivo. Os bichinhos e o homem, Arca de Noé. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão grilo, que vive dando estilo só para chatear. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é... Muito bonitinha a poesia, né? Nós e os bichinhos citados somos do mesmo reino, reino animal. Esses bichinhos todos são da classe insecta, do filo artrópoda, enquanto os seres humanos são do filo cordado. Portanto, a resposta é letra B. Somos do mesmo reino animal. A chamada árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta aos rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria o produto de infinitas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponderia... Bem, nas árvores evolutivas ou árvores filogenéticas, os nós representam o mais recente antepassado comum e os comprimentos dos ramos podem representar estimativas do tempo evolutivo. Cada nó terminal em uma árvore filogenética é chamado de unidade taxonômica. Então, a resposta é letra B, ao ancestral comum hipotético. Na família Retrovidae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Neste contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessa doença. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais causadas por retrovírus? Bem, o HIV é um retrovírus, isso é, ele é um vírus de RNA que possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima possibilita que o vírus, que é de RNA, sintetize DNA e assim se incorpore ao DNA da célula hospedeira. A vantagem de se incorporar à célula hospedeira é que toda vez que a célula se reproduzir, suas células filhas já terão o genoma viral e assim ele se perpetua. Então, os cientistas estão investindo em estudos de medicamentos antirretrovirais que dificultem a reprodução desses vírus, agindo extremamente na ação da transcriptase reversa. O inibidor da transcriptase reversa,
do AZT, age diretamente em uma substância existente em nosso organismo chamada de protease, que é responsável pela sobrevivência do vírus quando ele deixa a célula na qual ele foi criado e impede a infecção das células sadias. Portanto, a resposta é a letra E. Produção de medicamentos antirretrovirais que dificultam a reprodução destes vírus. O coronavírus no corpo humano. Para entrar nas células humanas, o coronavírus precisa reconhecer um alvo na membrana plasmática, uma maçaneta que indique que ele está no lugar certo e que pode abrir a porta. Esse alvo geralmente é uma proteína. No caso do SARS-CoV-2, essa maçaneta da célula usada pelo vírus é uma proteína chamada ACE2. Essa função conferida a ACE2 refere-se ao fato de que os vírus... Vamos começar pela letra A. Sim, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, mas este fato não se refere ao fato de o vírus precisar achar uma maçaneta para a sua chave. A letra C. Sim, está correta a afirmação, mas também não se relaciona ao fato do vírus ter que achar a entrada correta. A letra D. Os vírus não têm metabolismo próprio. A letra E. Nem todos os vírus são envelopados. Portanto, a resposta é a letra B. Os vírus são específicos, isto é, eles possuem uma chave que só abre determinada fechadura na membrana da célula hospedeira. Essa especificidade pode ser maior ou menor. Às vezes é por conta do tipo de célula ou por conta do tipo de ser vivo. Por exemplo, o vírus da gripe, ele pode atingir diferentes espécies de animais, por exemplo, aves, porcos e o homem, né? Porém, ele atinge somente células do aparelho respiratório. Ele não atinge, por exemplo, células do fígado. Portanto, a resposta é letra B. Possui especificidade celular. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, tem se destacado as superbactérias que acumulam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antibióticos. Essa resistência tem ocorrido por quê? Sim, a letra A está correta, porque as bactérias patogênicas se multiplicam de forma acelerada, mas isso aí não é o motivo pelo qual surgem bactérias chamadas superbactérias. A correta é a letra B. O uso indiscriminado de antibióticos está privilegiando bactérias resistentes e assim criando as chamadas superbactérias. Quando você precisar tomar esse tipo de medicamento, sempre atente para as orientações médicas. Tome pelo tempo que o médico mandou, do jeito que o médico mandou, e não guarde medicamentos que sobraram para uma próxima ocasião, para um próximo tratamento. Portanto, a letra certa é a letra B. Antimicrobianos têm sido utilizados de maneira indiscriminada. As bactérias são seres unicelulares que fazem parte do reino bactéria. Existem milhares de espécies conhecidas que apresentam formas, habitats e metabolismo diferentes. Elas podem viver no ar, na água, no solo, dentro de outros seres vivos e até em locais de altas pressões e condições completamente inóspitas à maioria dos seres vivos. Alguns desses micro-organismos são causadores de doenças, mas também há bactérias com grande importância ecológica e econômica. De acordo com as características morfológicas e reprodutivas das bactérias, assinale a alternativa correta. Vamos de trás para frente também? A letra E está errada, porque esporos são estruturas para reprodução assexuada. A letra D está errada, porque a transformação é um tipo de reprodução sexuada. A letra C está errada, porque as bactérias formam colônias. A letra B está errada, porque bactérias e árqueas são procariontes. Então, a resposta correta é a letra A. Esse tipo de reprodução é muito rápida, porém pode ser desvantajoso o fato de termos bactérias geneticamente iguais. Lógico que a gente está falando desvantajoso para a bactéria, né?
porque se a bactéria for suscetível a alguma mudança no ambiente, todas as suas filhas também serão, e elas então poderão morrer se acontecer uma mudança no ambiente. Portanto, a resposta certa é a letra A. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual uma única bactéria pode originar um clone. Maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados. Vamos analisar a letra A. A proliferação de algas macroscópicas do grupo das rodofícias tóxicas para o consumo pelo homem ou pela fauna marinha. As algas que se proliferam são microscópicas, as diatomáceas. Então, não é essa a alternativa. A letra B. Não é a proliferação de bactérias que causa a maré vermelha, sim de algas dinoflageladas, como eu falei. A letra C não é o crescimento de fungos, e sim de algas dinoflageladas, novamente. A letra D não é o crescimento de líquens, e sim de algas dinoflageladas, como eu falei. Portanto, a resposta é a letra E. Proliferação de certos dinoflagelados, algas unicelulares, liberando na água substâncias tóxicas que podem envenenar e matar vários seres vivos. A construção de instalações sanitárias adequadas, tais como privadas, esgotos e fossas sépticas, que diminuem a eutroficação e impedem a contaminação da água e de alimentos, é uma das formas de prevenção da doença descrita abaixo. Abre aspas. Parasitose humana adquirida ao se ingerir cistos, formas de resistência, presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. No interior do intestino, a parede do cisto se rompe, liberando os parasitas, que invadem as glândulas da parede intestinal, onde passam a se alimentar de tecido do hospedeiro. Esses locais podem inflamar-se e romper-se, liberando sangue, muco e milhares de parasitas, muitos já na forma de cistos, que serão eliminados com as fezes. Entre os sintomas dessa parasitose destacam-se a diarreia e dor de estômago, e em casos mais graves ocorre diarreia com sangue e a pessoa pode tornar-se anêmica. A doença parasitária descrita é denominada? Bem, a resposta é a letra A, é a giardíase, que é causada pelo flagelado Giardia lamblia. A toxoplasmose tem como hospedeiro definitivo os felinos e nós somos o hospedeiro intermediário, então não é essa a resposta. A dengue é causada por vírus e é transmitida pela picada do mosquito, assim como a malária também, apesar de ser causada por um protozoário, e a doença de Chagas é causada pelas fezes contaminadas com protozoários e transmitida pela barbeiro. Portanto, a resposta é a letra A, giardíase. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. Com relação à malária e ao parasita causador dessa endemia, assinale a afirmativa correta. Vamos ver a letra A, que está errada, porque a reprodução sexuada do protozoário ocorre no aparelho digestório do mosquito. Vamos ver a letra B. O mosquito não se prolifera no esgoto, e sim na água parada. A letra C. Nada a ver. O transmissor é um mosquito anofelino e o causador é um protozoário. A letra D, portanto, é a resposta correta. A febre causada quando acontece o rompimento das hemácias humanas. A letra E está errada, infelizmente, muitos países não implantaram medidas de transmissão da malária, né, que é endêmica na região amazônica, e também na África e na Ásia. Portanto, a resposta é a letra D. Os picos de febre que ocorrem no indivíduo com malária são devido à liberação de substâncias tóxicas quando da ruptura simultânea de milhares de hemácias.